Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos. Começando mais uma live aqui. Deixa eu colocar aqui o título da nossa live. Fixando aqui nosso conteúdo de hoje. Hoje a gente vai ter uma convidada especial. Hoje a gente vai ter a Vivi aqui comigo. Vivi vai dividir essa tela hoje comigo para a gente conversar um pouquinho, sobre comigo. E Vivi, vê se você conseguiu aí. Acho que agora ela está conectando. Oi, Vivi. Boa noite a todos. Desde já, prima, quero agradecer por estarmos juntas aqui falando sobre esse tema tão importante. Verdade, eu também estou muito feliz, Vivi. Só situando quem está assistindo, a ideia do tema foi de Vivi. A ideia foi dela. Ela me convidou para falar sobre esse tema e como eu já estou fazendo live toda segunda, a gente encaixou na nossa agenda, das lives de segunda-feira. E a gente vai falar, eu botei aí o tema fixado para quem está vendo ao vivo, O professor e a inclusão do estudante com deficiência. Para quem não sabe, eu sou pedagoga e psicopedagoga. Trabalho com crianças na educação no ensino básico, Mas também tenho experiência em ensino superior, só que no momento estou atuando mais no ensino básico. E aí hoje a gente estruturou uma conversa bem legal aqui para vocês, tá? Vamos começar, vou dar a palavra para a Vivi, para que a Vivi possa se apresentar e falar um pouquinho também, sendo que a gente vai primeiro falar um pouco sobre as experiências da gente, com deficiência, e depois eu vou trazer um pouco mais a parte, vamos dizer assim, acadêmica, teórica do professor, Então, Vivi, fique à vontade, sinta-se em casa e fale um pouquinho de você. Oi, gente, meu nome é Viviane Fernandes. Para quem não me conhece, eu sou portadora de uma deficiência rara chamada miopatia congênita, a qual me impossibilita de ter alguns movimentos. E quem me acompanha lá no canal, eu posto sempre alguma coisa referente a isso. E hoje eu chamei minha prima, para a gente estar compartilhando um pouco sobre esse universo da educação, e falando um pouco das questões que eu passei. Hoje eu vou estar relatando para vocês aqui. Na época era chamado, Thay, que agora tudo mudou, A questão, Verdade. mas na época era do maternal ao alfa, tá? Então, eu vou relatar para vocês duas experiências que eu tive e que eu carrego até hoje. E eu lembro dessas situações como se fosse hoje. Então, a primeira situação foi na escola, foi com uma coleguinha. Eu comecei a estudar com 2 anos, certo? E eu tive uma coleguinha que a gente gostava muito de estar junta, de brincar. E aí um dia ela se afastou. E eu comecei a ficar triste. Eu digo, nossa, o que aconteceu? E aí cheguei a questionar ela. Ela me disse, não, eu não posso mais andar com você. Aí eu disse, por quê? Ela disse, minha mãe disse que eu não posso andar com você para não pegar o que você tem. Uau. E naquele momento, eu não entendia o que eu tinha. Thaís sabe disso porque ela é minha prima. E a gente, quando era pequena, as pessoas, Thay, explicavam pra gente algo totalmente diferente. Então, imagina para uma criança entender que não pode andar com a coleguinha porque ela tem uma deficiência e que os pais não entendem isso, que entende que deficiência é algo contagioso para aquela época. E a segunda, Chega, arrepiei. a segunda Forte, viu? E assim, eu era muito novinha, mas eu lembro disso até hoje porque são coisas que marcam. As pessoas acham que por ser criança a gente vai esquecer, que a gente não vai mais lembrar de certas coisas. Pelo contrário, Você Tem lembra a certas coisas que a idade, gente... Vivi? A idade não, mas eu acho que na época eu devia ter uns 4 anos, sei lá, porque era muito novinha. Eu lembro dela na parte do maternal. É a Sim. lembrança pouca, né? Mas eu lembro que ela foi na parte do maternal. Agora, do Alfa, tem a questão dessa professora. Qual foi a questão com essa professora,
que foi a ideia inicial da gente fazer essa live, que foi a questão da professora, que ela sempre me tratou com muita indiferença, me chamava a atenção na frente da sala toda, sempre. E quando eu reportava isso para meu pai, ele ia questionar a professora e ela dizia que eu estava inventando. E teve um dia que eu juntei com a melhor aluna da sala e eu comparei as atividades. E era aquelas questõezinhas, né? A, B, C, D, E. E só diferenciava o gabarito da minha atividade para minha coleguinha, que era a melhor da turma, uma questão. E aí, quando minha coleguinha, ela tinha, o nome começava com as primeiras letras do alfabeto, ela foi chamada. Naquela época, a avaliação, o feedback da professora era dado em voz alta para que todo mundo ouvisse. E quando ela chamou minha colega, ela pegou, corrigiu, falou muito bem, tá tudo certo, você está de parabéns. Então, já tinha comparado antes, né? A ideia é que eu estava super bem também e que eu tinha evoluído bastante nas minhas atividades. Quando ela me chama, ela olha para minha cara e me diz que minha atividade estava toda errada. Como E falou assim? isso em alto e bom tom para a sala toda ouvir, que minha atividade estava toda errada, que eu tinha que refazer. Falei para meu pai questionou ela, aí ela me deu uma olhada assim, né? Porque eu vi eles conversando no corredor, aquela coisa. Aí, quando o meu pai foi embora, que ela voltou para a sala de aula, ela virou para mim e falou: Esse não é o seu lugar. E a turma toda ouvindo isso. Você não deveria estar aqui. Você deveria, você deveria estudar no colégio para pessoas como você. Jesus. E, e depois disso eu travei. Quando eu vou ver, minhas notas caíram bastante depois dessa época. Eu nunca muito fui aquela aluna, né? Acima da média, vamos dizer assim. E isso causou alguns transtornos, né? Então, essa é a minha pouca experiência, né? Da, Pouca não, muita, hein, Vivi? do maternal. Oi? Pouca não, muita, né? Minha pouca experiência é do maternal ao alfa. Depois dessas séries aí tem outras questões, mas hoje eu só vou frisar essas duas que me marcaram bastante. Eu era muito novinha, então não me lembro assim dizer quantos anos eu tinha, mas eu tenho essa memória dessas duas situações que foram, acho que as piores para mim, né? Que me marcou de uma forma bem importante. Imagino. E na verdade, assim, mesmo sendo sua prima, eu não conhecia, né, essa história. Você me contou assim um pouco por cima quando você me chamou para essa live, né? E assim, acho que também porque a gente teve mais relação mais velha, um pouquinho mais velha, né? Um pouquinho maior, que a gente ficou mais próximo em época de escola, Adolescência. mais na Uhum. adolescência e tal. Mas, assim, é tão interessante essa história que você traz, porque mesmo sendo muito nova e aquela falsa crença, né, de que aconteceu tão novinha, não vai lembrar. Às vezes a gente não lembra com a riqueza de detalhe que você lembrou, tá? Às vezes a gente não consegue lembrar, mas um exemplo clássico que eu digo é que mesmo na barriga de sua mãe o que aconteceu você vai lembrar, mas você não vai saber o motivo. Então, vamos dizer, acontece alguma coisa, está na barriga de sua mãe, e aí você pode, quando tiver já grandinha, rejeitar uma pessoa, não gostar de uma pessoa, dizer, não sei porque eu não gosto dela, mas eu não gosto. Pode ser alguma coisa que essa pessoa fez e você ainda estava na barriga. Então, lembrança a gente sempre tem, né? Mas com a riqueza de detalhes que você tem, é justamente porque te marcou demais. E aí eu trago uma reflexão aqui, que é o seguinte: cuidado com o que vocês fazem, independente de ser professor, ser pai, ser mãe, ser tio, ser o que for de uma criança. Porque você pode marcar a vida dela para o resto da vida, positivo ou negativamente. Porque assim, uma coisa ruim pode acontecer em sua vida e acabar com sua vida. Ou essa coisa ruim pode te impulsionar para você dizer, não, eu vou mostrar que eu sou mais do que isso. Mas aí a gente nunca vai saber o que vai ser. A criança ela é muito vulnerável, então a gente não sabe como é que ela vai reagir.
Hoje eu digo que você é uma guerreira, como o Elton botou aí, né, no chat, né? Porque você deu a volta por cima, mas imagine quantas pessoas podem ter parado realmente de estudar e param mesmo de estudar, justamente por causa de uma frase horrorosa que uma pró disse para você, e você tão pequenininha, né? Isso realmente é muito forte, muito poderoso, de uma forma negativa, né? Infelizmente. Você gostaria de falar alguma outra experiência assim mais velha ou essas foram as que te marcou mais? Quando, quando eu era mais. Quando eu estava na. Vamos levar para o contexto de primeira a terceira série, eu não tenho tantas experiências desse tipo. Mas da quinta à oitava série, sim. De professora novamente, né? Porque, assim, coleguinhas a gente entende que antigamente não tinha diagnóstico de crianças muito agitadas, né? Que hoje tem, me lembra, tá? O diagnóstico que tem as crianças muito agitadas. TDAH, hiperatividade. Sim. Então, desde aquela época, né, existiam. Então, tinham coleguinhas que iam para o recreio, sabia que se eu caísse no chão, não levantava, me empurrava, de propósito, por isso. Tem a questão também dos meninos que falavam alguma coisa, ah, sua amiga tá te chamando ali, ó, e aí me jogava água quando eu chegava no local, outras coisas. Tem a questão. E acho que foi na sétima para oitava série, eu tive uma professora também, semelhante a essa, né, do Alfa. E ela falou assim para mim, eu tava ficando muito doente. Foi uma época que eu tive crise de epilepsia e eu faltava muita aula. Botava muito atestado. E aí a professora chegou um dia para mim e falou: Você quer estudar ou você quer ficar em casa? Aí eu não respondi. Na verdade, eu não tive ação para nada. E eu peguei e fiquei muito triste. E do primeiro ao terceiro ano, eu dei aula de reforço, vamos dizer assim, para os alunos dessa professora. E quando eu estava no segundo ano, eu fiz questão de falar com ela. Oi, professora. E ela tomou um susto. Excelente recado. Exatamente. E eu tive, assim, tive muitos professores bons que me acolheram, que entenderam minha situação, minhas limitações. Mas, assim, o que a gente lembra mesmo é dessas situações tão ruins, né? Infelizmente. Eu acho que as situações ruins parece que a nossa memória guarda com riquezas de detalhes, né? E Infelizmente eu é. guardo. Se pudesse, a gente tivesse um dedinho assim, né? Como no computador, delete tudo. Eu queria, mas infelizmente a gente não tem como fazer isso. E todas tudo que foi falado para mim, né? Que eu não podia e que eu tinha que não trabalhar, me aposentar, me acomodar, porque eu não podia fazer nada. Gente, eu tenho vida, eu tenho uma deficiência. Hoje ela está mais limitante que antes. Mas assim, enquanto ela não estava tão limitante, graças a Deus, eu aproveitei meu tempo. Eu aproveitei o meu tempo de experimentar coisas, de conhecer pessoas, porque a gente tem que aprender a viver hoje, né, Thay? Porque se a gente não aprender isso, uma hora da vida, né, vai acontecer alguma coisa para você se tocar de que o futuro a Deus pertence. E a gente não pode antecipar um futuro para ninguém, nem para mim, nem para ninguém. Então, é muito importante viver o hoje, as experiências e preocupar com o futuro, sim, com as palavras que a gente fala para essas crianças. Imagina, eu, graças a Deus, me formei e hoje estou voltando à faculdade para realizar um sonho. Mas eu já escutei pessoas com uma deficiência
né, não igual à minha, mas a gente tem um diagnóstico parecido, dela ter parado de estudar na sexta série, porque dizia que a professora e os colegas faziam chacota dela na sala, pelo jeito que ela levantava. Então, eu fico olhando assim, gente, o quanto que isso é ruim, né? Infelizmente, muita Acho que gente para acaba desistindo. Muita gente acaba desistindo. então é, Pode falar, Vivi. não é isso, né? Eu não sei quantos professores estão assistindo a gente, quantos pais estão assistindo a gente, mas o recado que eu dou é que incentivem seus filhos, incentivem seus alunos a procurarem mais. Se tem dificuldade de aprendizado, tenta conversar com os pais, tenta ver uma forma de incluir esse aluno. E se ele tem alguma limitação física, eu lembro de um professor, tá? Questão positiva, de um professor de quinta ou oitava série, ele adequava todas as aulas de educação física por minha causa. Que Então, massa! assim, foi algo que me marcou também, porque ele disse: eu não me conformo em dar aula para uma turma toda em vez de você sentada. Então, ele adequou toda a aula da educação física para que eu participasse também. E deixava dois coleguinhas responsáveis por mim, né? Falando assim, gente, Vivi anda mais devagar, ficam dois aí andando com ela e a gente vai na frente. E quando eu chegava, né, pelas minhas limitações, eu estava um pouco mais cansada, e aí eu ficava sentadinha observando meus colegas lá, brincando, pulando, mas ali eu participei, eu não fui excluída em nenhum momento daquelas aulas de educação física. E isso para mim foi ótimo. E engraçado que tinha uns movimentos lá, hoje eu não tenho mais eles, mas na época eu tinha e fazia questão de fazer. E ele ainda falava, gente, eu vivia ali como exemplo, ó, vocês fazendo corpo mole, olha ela ali fazendo, se esforçando. Te garanto que essa atividade aí não é, não é tão difícil para ninguém, além dela aqui nessa turma. Vocês estão fazendo corpo mole e tudo. Então, é uma lembrança assim que eu tenho dele. E foi um professor assim que marcou minha vida, né? Poxa, Teve outros, experiência mas maravilhosa assim, essa, né? teve outros também, mas ele foi assim, show. Enfim, é isso. Bom, Vivi, obrigada por dividir essa sua experiência. E assim, eu acho bem interessante justamente isso, né? Que tem sim como incluir, mas depende da boa vontade também, né? Você trouxe uma questão aqui também, que é o fato de que a sua deficiência ela vai, infelizmente, piorando, né? Você nasceu com ela, mas ela não fica sempre igual. Pelo contrário, suas limitações aumentam. Só que você não sabia disso antes, né? E mesmo É, assim, você foi guerreira desde o início, né? Você não se deixou vencer desde o início. Eu acho que se você soubesse que você tinha chance de diminuir os movimentos depois, acho que você ainda ia ser mais determinada, né? Porque se você já sim. era, sem saber, imagine. Assim, a sua experiência é muito interessante para mostrar para as pessoas que sim, é possível vencer, principalmente porque você não, além de não ter abandonado a escola básica, né, a educação básica, você também chegou à faculdade, se formou, fez sua formatura, está na sua segunda graduação, tem a formação aí também como maquiadora, né? Então você está sempre buscando evoluir e não se deixou abater. Você realmente é um exemplo e eu estou muito orgulhosa de você, Vivi, muito feliz de Ó, ter você aqui. Uma coisa que eu quero dividir com vocês também é que, assim, eu como pedagoga, tenho que falar sim dessas situações, mas eu quero antes também falar de uma experiência que poucos conhecem minha, que é um ano de deficiente. Então, eu tive a deficiência temporária nos meus 15 anos, causada por um erro médico. Eu tive apêndice que estrangulou, eu fiquei entre a vida e a morte. E aí, com essa cirurgia de apêndice, eu
depois perdi a força e o movimento da perna esquerda. Então eu sei, nem chega perto da experiência de Vive, mas eu sei o que é viver a deficiência. Só que eu acho que eu posso dizer que eu vivi a parte boa, digamos assim. Lógico que foi horroroso para mim a época. Você já é difícil você nascer com deficiência. Pior é você não sei nem se dá para comparar, mas você nascer de um jeito e de repente você perder todo o movimento e a força da perna. Foi um baque muito grande em plena adolescência, mas por que eu digo que eu vivi a parte boa disso? Porque foi ali que eu vi as pessoas que realmente se importavam comigo e que gostavam de mim e que me aceitavam independente de como eu estava. E ao contrário, né, do que você viveu lá na infância, eu vivi já na adolescência, então eu era um pouco mais consciente, e aí eu não me deixava abater. Se alguém viesse para cima de mim, inclusive, meus amigos me ajudaram muito. Eu tive uma situação de que quando eu tive a deficiência, eu estudava no terceiro andar da escola. Eu estudava no Manuel Novaes, e eu estava no terceiro ou segundo andar, não me recordo bem, mas eu tinha que subir vários vães assim, acho que eram 4 vães, acho que eram no segundo andar, se eu não me engano. E eu não conseguia subir aquelas escadas, eu não tinha como subir aquelas escadas. E eu fui bem acolhida pela escola. É uma escola que eu realmente gostei muito de estar. Fui bem acolhida pela escola, porque a escola tinha um elevador que era só para professores, ninguém podia usar o elevador. Eles abriram a exceção e eu podia subir de elevador. Só que eu, na época, tive também depressão, então desenvolvi um pânico. Eu não conseguia entrar no elevador sozinha. Eu ficava esperando um professor subir. E se eu não conseguisse subir com nenhum professor, já teve vezes de eu ficar na beira da escada e dizer, eu não vou, eu não tenho coragem. E aí surgiu que os meus amigos começaram a perceber que eu estava faltando aula e foram observar o que era que eu não estava conseguindo subir sozinha no elevador, porque eu ficava com medo, e faltava aula. Meus amigos começaram a fazer cadeirinha para eu subir. Então, se o elevador quebrasse, ou se não tivesse ninguém para subir, primeiro eu pedi autorização para um colega meu subir comigo. Ninguém autorizou. Disseram, ou você sobe sozinha, ou você não sobe. E aí, meus colegas começaram a fazer cadeirinha. Se tivesse professor para subir, eu subia com meus professores. Se não, eles faziam cadeirinha. Eu juntava 2 amigos, fazia cadeirinha com o braço e me levava, subia os andares todos. E uma das coisas que eu fiquei muito preocupada é que eu achei que eu não ia participar das aulas de artes, porque as aulas de artes eram no subsolo, não tinha elevador. E meus colegas me carregavam uma escada bem estreitinha para ir para a sala de artes e eles me carregavam para me levar. Sofri sim bullying também, principalmente das pessoas das outras turmas, né, as pessoas que não me conheciam. Ficavam, essa menina fica de frescura, ela tá querendo se sentir a rainha para ser carregada, ela não pode correr, bora abusar ela, aquela coisa que você falou, né, também de jogar água em você e tal. Então, às vezes faziam isso, mas eram mais das outras turmas. Da minha turma, eu tive total apoio. Só que eu acho que é justamente por quê? Porque minha turma me conheceu antes. E é uma coisa que me preocupa muito. Quando a pessoa tem uma deficiência, os outros têm a mania de botar a deficiência na frente, não a pessoa. E você não teve a oportunidade, por você já ter nascido com a deficiência, de a pessoa primeiro conhecer quem é você e depois descobrir que você tem deficiência. No meu caso foi o contrário. Por isso que eu fiz questão de trazer aqui. Quem não me conhecia, me tratava mal. Quem me conhecia antes, porque eu fiz a cirurgia no segundo ano do ensino médio e fiquei o terceiro ano do ensino médio inteiro com essa deficiência, né? Então, o terceiro ano eu já era, tipo, veterana na escola, todo mundo da minha turma conhecia, a turma foi junto ali do primeiro ao terceiro ano. Então, pela minha turma eu fui bem acolhida, mas justamente porque as pessoas me conheciam antes. Mas quem não me conhecia era quem mais me tratava mal. A gente tem que entender que ali em uma pessoa, seja ela uma deficiência temporária, como foi o meu caso, ou no seu caso que já nasceu, e seja uma deficiência física, como foi o nosso caso, né? Como foi o meu caso, como é o seu caso, ou até uma deficiência visual, auditiva, ela é muito mais do que aquela deficiência. E é isso que às vezes a pessoa não consegue ver, que ela é muito mais do que aquilo. Ali atrás daquela deficiência existe um ser humano que é totalmente capaz. Eu costumo dizer, e como psicopedagoga eu trabalho com dificuldade de aprendizagem, eu costumo dizer que não existe a possibilidade de a pessoa não aprender, porque tem mães que chegam para mim desesperada, mas será que tem chance de meu filho aprender?
Lógico que tem chance, sim, de seu filho aprender. Ele pode aprender em outro ritmo, ele pode aprender de outro jeito, ele pode precisar de outros recursos, ele pode precisar de outros professores até, né? Porque nem todos têm a capacidade. Mas ele sim tem condições de aprender. Se é deficiência, se é dificuldade, todos nós temos condições de aprender. E até os considerados normais também têm suas dificuldades. Então, eles também precisam se adaptar, né? Então, eu queria trazer essa experiência também minha, justamente para vocês verem os dois lados, né? E verem que o problema principal é porque a gente não foca na pessoa. A gente foca no problema, na deficiência, na dificuldade, e aí por isso a gente não consegue ver as coisas importantes e como a gente pode ajudar ou machucar profundamente uma pessoa com isso, né? Eu anotei aqui alguns tópicos que eu acho muito importante trazer aqui, tá, Vivi? Mas assim, se você quiser falar no meio, fique à vontade, tá? Tá, eu só vou fazer uma observaçãozinha, né? Levando em consideração o que eu comentei sobre aquela coleguinha que disse que a mãe não deixava ela andar comigo porque pegava a deficiência. Tem muita gente que não fala isso, mas age como se isso existisse verdadeiramente. E a exclusão, acho que traz isso, né? Esse pensamento equivocado que as pessoas têm, de que a gente vai passar. A gente não nasce com um tipo de deficiência porque a gente pediu lá, olha, quando eu nascer, eu quero ter tais e tais. Não é. É algo que vem com a gente, que a gente tem que aprender a superar todos os dias, enfrentar uma sociedade extremamente preconceituosa e até não só a escola, em questões de empresas também é muito difícil. Vocês não sabem, eu falo vocês não sabem porque acho que poucos aqui que estão assistindo têm algum tipo de deficiência, mas quem tem sofre muito. E quando chega no emprego também, existem leis, gente, para inclusão, mas na prática, Thaís, pode falar isso para vocês, na prática, isso não é Sim. tão lindo como é trazido, né, Thay, na mídia e tudo, não é. Não é tão bonito, não tem aquela questão do conto de fadas, né? A realidade é bem dura mesmo. Não só na escola, como em questões profissionais. Eu vou sair um pouquinho aqui do script, mas Tudo bem. teve Pode uma falar. colega, teve uma colega mesmo do trabalho que ela tinha minha deficiência como preguiça, sabe? E ela chegava para mim, ficava gritando comigo. E todos nos outros setores, porque a gente era aquela bancadinha, né? E dividido pelas paredes de. Eu não sei qual é aquele produto, mas parece um plástico, assim, que vai fazendo as divisões. Sim. E não tinha teto, então ela gritava, dizendo: Você é muito preguiçosa, você não quer trabalhar. Mas por que ela implicava comigo? Porque ela queria que outra pessoa estivesse ocupando o cargo que eu estava ali. Então, assim, você vê que é um cuidado, né? O porquê não cuidar dessas crianças enquanto elas estão na escola e tentar minimizar esse sofrimento futuro, né? Sim, sim. Que possivelmente vai enfrentar em várias outras questões. E eu só vou trazer um exemplozinho aqui de um caso que eu soube hoje de uma pessoa que tem um tipo de deficiência igual a minha, que não se formou em medicina veterinária, porque nas aulas práticas ela não conseguia fazer determinadas coisas. Então você vê o quanto que essas coisas nos limitam. A gente tenta, mas tem coisas que a gente não vai conseguir fazer. E isso não é colocado como vamos abrir uma exceção para esse caso. Você está vendo que a pessoa está se esforçando, a pessoa não vai poder receber um diploma porque ela não pode entrar no terreno com lama, com cadeira de roda, né? Então, são essas coisas. Show. Não, mas foi excelente o seu exemplo. Inclusive, eu tive uma experiência também como já na área profissional, né?
Porque como eu adquiri a deficiência temporária já no finalzinho do ensino médio, eu logo em seguida entrei no mercado de trabalho na vaga de deficiente, né? Eu entrei como deficiente e eu passei por uma situação assim que você falou aí de preguiça, né? Muito parecida. Eu trabalhei ali na Barros Reis e tal, e aí teve um dia com muita chuva e alagou a Barros Reis. E eu que estava com a chave da sala. Só que assim, Não. você vai me entender perfeitamente, mas talvez nem todo mundo entenda. Quem não consegue andar bem, se equilibrar bem, sem água, vai conseguir com tudo alagado? Eu não conseguia sair do lugar. Eu chorava, eu ficava nervosa, porque eu tive que entrar no atacadão, que era o único lugar que não estava molhado, e segurando nas grades do atacadão para conseguir entrar, porque eu não conseguia me equilibrar. Porque se já era difícil eu me equilibrar, num normal, imagine com a água batendo no joelho. Então eu tinha muita dificuldade de equilibrar. Entrei no atacadão e fiquei lá e liguei para a empresa, dizendo que eu não tinha como sair de lá, eu tinha consciência que eu estava com a chave, mas que eu não ia conseguir passar. Que se alguém não podia vir pegar a chave comigo, ou dar um jeito de abrir também para os outros funcionários não ficarem do lado de fora. E aí, assim, teve muita gente, sim, que foi solidário a mim. Ninguém foi me ajudar a sair do lugar. Na verdade é essa. Mas deram um jeito de abrir a sala, de botar os outros funcionários para dentro. Mas a minha supervisora na época, ela simplesmente me esculhambou, dizendo que foi corpo mole, que eu não fui porque eu não quis, que eu fui irresponsável, que eu sabia que a chave estava comigo. Eu dei uma crise de choro, eu fiquei em pânico, eu achei que eu ia perder o emprego, eu perdi o chão, foi um dia horroroso. Até que o gerente acima dela veio conversar comigo e veio dizer que não, que eu estava certa, e deu uma advertência nela e tal. E aí eu fui que eu me acalmei, porque eu achei que eu ia ser demitida, sendo que eu não tinha culpa. Mas, Aquela coisa, né? Você se sente culpado mesmo sem ter culpa. verdade. É uma situação bem complicada. Mas assim, quando você falou da questão, né, da inclusão, né? Realmente existem leis para isso. Só que lei não tem força, assim, deveria ter, mas lei não tem força se as pessoas não derem a força a ela, né? Vindo aí para a questão do professor. Por lei, a gente é obrigado a ter uma formação para incluir. E a gente tem, tá? A gente tem. Toda licenciatura, pelo menos teoricamente, né? Toda licenciatura tem que ter pelo menos uma disciplina de inclusão. Tá na lei, tá na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tá na Constituição, e a gente tem. Minha licenciatura foi em pedagogia, mas as outras licenciaturas também têm essa obrigação. E, inclusive, como eu me formei na UFBA, né? Então, na UFBA, eles misturam, né? Quem faz licenciatura em matemática com quem faz licenciatura em letras, mistura lá para fazer todo mundo junto. Só que, sendo bem sincero, são duas disciplinas que são obrigatórias, mas que eu acho insuficiente, que é a inclusão, que aí cada faculdade vai dar um nome, vai ser educação inclusiva, educação especial, cada um dá um nome, mas o objetivo é o mesmo e tem que seguir a ementa que está lá por lei. E Libras, são duas disciplinas obrigatórias para quem faz licenciatura. Mas a questão é que ela é muito pouco para gente, sabe? Ela é importante sim, sem ela seria pior, tá? Mas ela é pouco. A sensação Com que a certeza. gente tem é que a gente não sai preparada. E a gente não sai mesmo. A gente não sai preparada. É por isso que muitos pedagogos e muitas pessoas formadas em licenciatura no geral, elas vão atrás de uma especialização em educação inclusiva. Porque a graduação ela não é suficiente. E a gente só percebe isso ou se a gente pensar mesmo antes, se começar a estudar, ou se a gente se deparar com a situação na sala de aula. Alguns vão dar a mínima ou fazer o que fizeram com você, tentar que você desista. Sendo que, na verdade, o professor que deveria te ajudar a não desistir. Mas outros se desesperam porque quer ajudar e não sabe como ajudar. E, assim, aí nessa hora eu tenho que também me solidarizar com... Eita, não quer sair a palavra. Ser solidária com quem tenta, mas não consegue. Porque vale a intenção, sabe? Ela quer te ajudar, mas não sabe como te ajudar. Mas também tem a situação dos que nem tentam e nem querem tentar. E nem querem tentar. A verdade é essa. Elas querem se livrar, como se você fosse um problema, sabe? E Exatamente.
deixando claro que realmente existe essa formação, mas eu acho, sinceramente, que não é suficiente. E que também muitos professores não levam a sério, tá? Muitos professores, infelizmente, não levam a sério. Ó, só vou dar um parêntese aqui. Obrigado, gente, a todo mundo que está aqui, tá? Minha sogra tá aqui, meu padrasto tá aqui, tem alguns amigos aí que entraram, pego, é só que subiu rápido e aí a gente concentrado no tema. Tô vendo que Vivi tá tentando até dar uma atenção mais aí no chat, mas eu realmente não tô conseguindo. Mas, assim, agradeço a presença de todos vocês e agradeço mesmo de coração e que vocês possam aproveitar ao máximo esse conteúdo que a gente preparou com muito carinho para vocês, tá? Bom, e como eu disse, como tem essa questão de que na licenciatura tem a disciplina, mas ela não é suficiente, eu acho que a gente precisa, como professor, estar sempre estudando. Para mim, qualquer professor, quem nasceu para aprender não pode parar de, ou quem nasceu para ensinar não pode parar de aprender, isso é fato. Mas no caso da educação inclusiva, muito mais, porque toda hora tem uma coisa diferente. Como você mesmo falou, você descobriu coisas novas na sua deficiência que você não sabia. Se você, que é quem está vivendo a situação, passou por isso, imagine nós, professores, que não estamos passando por isso. E a gente tem que estar sempre se reinventando, mas para isso, mais do que precisar estudar, precisa de boa vontade. Precisa que o professor esteja disposto realmente a fazer isso, sabe? A ajudar o próximo. Eu acho que professor deveria ter isso como base, porque para mim, professor é formar e ajudar em todos os quesitos. Eu não consigo como professor, e acho que por isso que meus alunos hoje são tão amigos meus, eu não consigo ver meu aluno passando por qualquer problema que seja e não ajudar eles. Imagine excluir eles por causa de algo que eles estão sofrendo. Isso, assim, para mim é inadmissível. Mas o que a gente tem que entender é que o professor tem que estar sempre buscando o que é que eu posso ajudar, como é que eu posso fazer para ajudar, o que é que eu posso aprender com eles, porque é isso que às vezes a gente esquece. Eu não sei, mas ele sabe mais, como você falou, você entende da sua deficiência. Então eu, como professora, posso falar, ô Vivi, eu não sei como é que eu posso te ajudar, mas me diga aí, você pode me ensinar. Mesmo criança, mesmo criancinha, porque a criança vai saber que aquele degrau está muito alto para ela, que aquele banco está muito alto para ela. A criança vai saber. E aí, como ela sabe a limitação dela, você deixando, você sabendo ouvir aquela criança, você vai conseguir sim ajudar aquela criança. Mas também você tem que querer, né? Principalmente querer. Uma coisa que eu vejo que é o que falta bastante é a sensibilidade. Então, os professores, eles precisam ter a sensibilidade para receber o aluno. E aí não é só com deficiência. Lógico que a gente está falando aqui da deficiência, mas isso é para tudo. Às vezes uma criança que está sofrendo abuso dentro de casa e você não tem sensibilidade de perceber. Às vezes é uma criança que não lê ali, não é porque ela não sabe ler, é porque ela está com vergonha, porque ela é muito tímida, porque ela tem medo, ou porque teve algum trauma. Alguém causou algum trauma para ela. E o trauma nem sempre a pessoa fez porque quer. Às vezes é porque não sabe como conduzir. E aí não sabe ensinar um pai que não tem habilidade para ensinar um filho. E aí ensina de uma forma muito brusca. E aí traumatiza aquela criança. E aí a criança chega na escola com limitação. A gente tem que entender que se a gente não tiver sensibilidade, gente, é melhor nem ser professor. Tá? Eu sei que às vezes eu posso ser um pouquinho dura, mas eu acho que nem todo mundo nasceu para ser professor, porque precisa Não, disso. é verdade. Evelyn colocou aqui, né, que além de tudo, isso a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Realmente, Evelyn, é muito importante. E tá aí, eu desisti da licenciatura, porque eu não ia ter tempo suficiente para me dedicar. Eu cheguei Sim, numa fase da faculdade de letras que eu tive que optar pelo meu emprego. E diante da situação que eu estava vivendo, meu emprego era mais importante para o meu sustento, né? E sim, sim. assim, uma das coisas que me marcou tem a ver com o que você falou aí, da questão da acessibilidade ao aluno, porque hoje é muito complicado a gente estar, né, você, né, na posição do professor. Teve um caso mesmo que foi relatado a gente, no semestre que eu estudei, foi logo no início que tinha uma menina que estava mudando de comportamento
ela tinha umas excelentes notas e de repente ela começou a diminuir. A nota cair, e o que é que acontece? Ela tá mais quietinha. E se você não tiver sensibilidade? E essa professora teve sensibilidade, descobriu o que estava acontecendo, conversou com a mãe da menina, ela estava sendo abusada em casa, conversou com a mãe da menina e infelizmente essa mãe retirou a menina da escola. Então, eu fiquei assim, meu Deus, se eu pegar um caso desse na sala de aula, não sei o que eu faço, não. Então, você tem que ter muita sabedoria. Eu entendo que não é fácil, mas Não, é não. o que Evelyn colocou aqui é realmente se colocar no lugar do outro, né? Porque a Sim. gente não pode ir nos extremos. A gente também não pode. Eu sei que minhas experiências foram muito negativas com alguns professores, né? Mas não são todos, né? Lembrando do professor de educação física que me incluiu. Então a gente tem que sempre colocar as coisas na balança. E isso que você falou realmente me lembrou esse fato, né? Desse caso da menina sendo abusada em casa e prejudicava bastante ela. E assim, muitas vezes os alunos ficam mais tempo com o professor do que com os pais. E se a gente não tiver esse cuidado, não tiver essa atenção, aquela criança fica desassistida. Agora mesmo, com essa questão de educação em tempo integral, tudo bem que na nossa época de estudante não tinha tanto isso, né? Mas mesmo não tendo tanto isso, muitas vezes a gente ficava mais tempo com o professor do que com os pais, porque os pais ficavam na rua trabalhando e a gente estava mais tempo na escola, e quando voltava para casa nem sempre estava com os pais. Então, às vezes, a referência de adulto, a referência de cuidador maior, muitas vezes é os pais. Por mais que os pais não admitam algumas vezes, ou que os próprios professores não reconheçam o papel que eles têm na vida dessas pessoas, o professor, às vezes, é o principal, ou o mais presente, ou às vezes o único como referência de cuidador. E aí você vê que é aquela história, muita gente fala, Pra, você não tem filho, como é que você sabe lidar com criança? Eu tenho um monte de filho, meus alunos, Foi. eu acolho como filhos. Então, assim, eu vivo com eles, eu já cansei de chorar com eles quando eles estão passando problema. Lógico que a gente tenta não fazer isso, porque a gente tem que ser o porto seguro dos alunos, né? Mas a gente também não é de ferro. Então, já teve vezes sim de eu chorar com eles, porque eu sinto junto com eles, sabe? E, inclusive, muitas mães falam isso. Deve ser por isso que meus filhos só querem saber de você. Ou então questionam o que é que você faz que eles querem tanto estar com você. É justamente porque eu acolho eles. O professor tem que acolher, independente de ter deficiência ou não. Mas se tiver deficiência, é mais ainda, porque ele precisa mais ainda de você. Ele precisa muito mais de você. Então, quanto mais sensível o aluno seja, por N motivos, mais ele precisa do professor. E uma coisa que às vezes a pessoa não percebe é que a inclusão, ela não é tratar todo mundo igual. Porque não tem como tratar todo mundo igual, igualzinho. Lógico que a gente quer igualdade de direitos, mas o professor não tem como tratar todo mundo igualzinho. Porque a inclusão exige adaptação. É o que o seu professor de educação física fez. Ele adaptou. Incluía isso, incluía a gente adaptar. E não é para adaptar para a pessoa ficar constrangida, não. Porque também tem gente que faz de propósito só para a pessoa ficar constrangida. Não, é para a pessoa se sentir inclusa, para que a pessoa se sinta aceita. Na história da inclusão, né, que é uma das coisas que a gente estuda em pedagogia, a gente vê o quanto teve, né? Inclusive teve muita segregação inicialmente, né? Inclusive existe um retrocesso aí de muita gente ainda ser a favor da segregação, de você separar, que foi o que você falou, que uma das suas pró falou, né? Você deveria estar na escola específica para o seu caso. Mas não, a gente tem que acolher e adaptar. Se aquela cadeira está mais alta, a gente bota uma mais baixa. Se aquele degrau ali tá ruim, a gente coloca uma rampa. Se a criança não consegue ler, a gente coloca lá por questões visuais, a gente bota uma prova maior. Inclusive, eu já fiz isso de a pessoa que não é necessariamente deficiente visual, ela tem a baixa visão, né?
Se você aumentar a letra, você já resolve o problema dela. Você pega a mesma prova, você não precisa fazer uma prova diferente. Você pega a mesma prova, você vai gastar um pouquinho mais de papel, um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de paciência, mas a felicidade que você vai ver no rosto daquele aluno por saber que está fazendo a mesma prova dos colegas, só que adaptada à necessidade deles. Não, eu já apliquei prova assim, de pegar a mesma prova, e aí, tipo, se a prova tinha 2 páginas, às vezes para ele ficaria com umas 10, porque tinha que botar a letra bem grande, mas ele estava fazendo a mesma prova. E aí é isso que os professores têm que entender, que incluir é adaptar. Mas adaptar também o emocional, porque às vezes a gente diz, é só incluir, é só ter uma cadeira de roda que está resolvida, é só ter uma rampa que está resolvido. Mas ele é um ser humano, ele tem emoções. E tem que incluir essa emoção dessas pessoas também. Porque, assim, eu acho que na época que eu tive a deficiência temporária, o pior para mim foi a parte emocional. Porque o fato de eu saber como subir uma escada e não conseguir mais, era como se eu estivesse voltando a ser bebê. Eu não conseguia fazer as coisas, era como se eu tivesse desaprendido tudo. E, ao mesmo tempo, não foi à toa que eu caí em depressão nessa época, porque adolescência, hormônios à flor da pele, você querendo fazer tudo. Eu amava dançar, eu amava fazer atividade física, e aí tive tudo isso roubado de mim, e o meu emocional foi que foi o pior. Imagine uma pessoa que já nasce com isso, ou uma pessoa que não consegue enxergar, ou que não consegue se comunicar porque não ouve ou não fala. E aí você tem que adaptar. Eu mesmo sinto muito pela questão de a gente só ter um semestre de Libras. Eu digo que eu fui agraciada com um professor de Libras maravilhoso, porque eu tive um professor de Libras surdo-mudo. Então, para mim, foi muito mais fácil aprender. Porque não tinha jeito, a gente tinha que aprender. Ele tinha uma voz ainda, assim, um pouco fanha, que saía um pouco a voz, né? A gente dava para entender. Mas ele, até para nos forçar a conversar em Libras, ele só conversou com a gente falando na nossa língua, digamos assim, nas primeiras aulas. Depois ele botava a gente para fazer diálogo em Libra, a gente fazia seminários em Libras. Foi maravilhoso. Só que como tudo na vida a gente precisa praticar, e como eu não pratiquei tanto Libras, né, a gente acaba não sabendo tão bem como sabia antes. É como aprender uma língua inglesa, espanhola e tal. Mas, assim, eu fui agraciada com um professor maravilhoso de Libras. Mas eu sei que muita gente não tem nem essa oportunidade de conhecer a Libras. E, às vezes, muita gente filava a aula de Libras, sabe? Não dava a devida importância. E aí eu sempre me colocava, meu Deus, como deve ser. E aquela coisa que Evelyn, né, que falou aí, se colocar no lugar do outro. Imagine como é você, sei lá, você tá com sede e não saber pedir água, você tá precisando de ajuda e não conseguir se comunicar. A questão é justamente essa, a gente tem que aprender a praticar a empatia e o professor tem que aprender a adaptar. Eu sei que é difícil. Eu mesmo, uma vez, passei por uma situação já como professora formada, eu fiz muito trabalho na Chapada Diamantina e eu fui fazer uma palestra na Chapada Diamantina. Fui surpreendida na sala de aula com uma aluna surda-muda. E o intérprete dela não estava lá. A escola tinha o intérprete dela, mas ele não estava lá. E aí, a professora falou, se você quiser eu tiro ela da sala. Eu fiz de jeito nenhum que ela vai sair da sala. Ela não vai sair da sala. Aí, o que você vai fazer? Você fala Libras? Eu fiz, não. Ela tem uma boa leitura labial? Tem. Pronto, ela vai assistir. Botei ela na primeira cadeira, perguntei dos colegas dela o que tinha melhor domínio de Libras, porque como eles já eram da turma, sempre tem um, né, que é mais amigo e aprende e tal. Peguei esse aluno, botei do lado dela, peguei o slide que já estava pronto, botei mais figura para ficar mais fácil para ela entender e falei gesticulando o máximo que você possa imaginar. Infelizmente, eu não tinha o domínio para fazer aquela apresentação toda em Libras, mas eu fiz todas as adaptações que estavam dentro do possível para mim. Aumentei o número de figuras, botei ela na frente para ficar bem perto de mim e ver a minha leitura labial, né? E ainda coloquei um colega para ajudar. E aí, quando tinha alguma coisa que ele não entendia, que ela não entendia, né? A menina não entendia, e aí eu perguntava a ele, me diga uma palavra aí que ela entenda. Aí ele falava a palavra, ou que ele conseguisse fazer, né? O movimento com Libras, e aí eu trocava a palavra. Eu falava de outra forma para que ele conseguisse passar em Libras para ela. E ela no final ficou super feliz, depois pediu para tirar foto comigo. Me senti até uma celebridade, porque ela ficou muito feliz que ela não conhecia o tema. A gente estava falando sobre arqueologia.
e ela teve a oportunidade de que eu falasse. Inclusive, essa palestra eu ia dividir a fala com outra pessoa, e a outra pessoa disse: eu não tenho condições de fazer isso, eu não consigo. Eu tenho mania de botar a mão na boca quando fala, e a gente, quando tá com uma pessoa, a gente não pode, né, na situação de um surdo-mudo, botar a mão na boca. E aí eu tive que fazer a minha fala e a fala dessa pessoa também. Mas eu não deixei de incluir. Então, é essa sensibilidade. E, para mim, não tem preço ver a felicidade no rosto dela, de ter conhecido uma informação nova, de ter sido inclusa. Ela estava sentada lá no fundo, porque a diretora disse: não, você não vai participar, não, porque não tem, a sua intérprete não está aqui. Eu fui lá, peguei na mão dela e botei ela na primeira cadeira. E acho que é uma das coisas que me deixa mais feliz, é ter essa sensibilidade e poder acolher, porque isso é o que me move. Eu amo o que eu faço e eu não aceito ver ninguém sendo deixado para trás, independente do motivo, sabe? Então a gente tem que saber que a gente precisa adaptar. Não precisa excluir, gente. Isso é maldade, isso é crueldade e é falta de empatia. Não tem outra palavra, é falta de empatia mesmo. E assim, para vocês, eu não sei quantos de vocês têm relação com deficiente auditivo. Nem todos deficientes auditivos são mudos, nem todo surdo é mudo e nem todo mudo é surdo. Exatamente. Então, tem alguns surdos que eles emitem som, mas aí você fica desse jeito. Não tô querendo fazer gozação, não, só tô explicando para vocês, tá? Porque eles não escutam. Então, como é? A gente está falando aqui porque a gente já escutou isso desde pequena, né? Começa a falar com 1 ano, começa o ensaio, com 2. Imagine uma vida toda e a gente está tendo esse diálogo agora que todo mundo está entendendo. Mas imagine para o mundo que ele não ouve nada, ele tem voz. Ele fala, mas ele nunca ouviu o som de nada. Então, aí, se você, né, em algumas discussões tem uns, eu fico observando, porque eu gosto muito, né? Libras. E, e eu gosto muito da linguagem deles. Eu andei com um grupo, eu aprendi também por falta de prática, sei pouca coisinha hoje. Né? A gente esquece se a gente não praticar. Mas, assim, é muito interessante você... E a forma como eles entendem, né, Thay? Parece que eles entendem tudo de trás para frente. É tão engraçado. Eu digo, gente, como a gente tem que ter cuidado, como você falou. Isso não é por acaso a questão das riquezas de detalhes. É muito... Vocês não sabem quanto isso faz diferença na educação de um deficiente auditivo. É muito importante por essa questão de como ele está entendendo, interpretando aquilo ali. Sim, sim. E, inclusive, gente, minha luz apagou aqui, mas eu já tô trocando, tá? Inclusive, uma coisa que você falou que muita gente não sabe, né? Porque ele sabe, ele tem o som, ele tem a fala, ele só não sabe falar. A gente aprende a falar ouvindo as pessoas a falarem. Se você botar uma pessoa que seja... que tenha audição e a fala normal, mas você botar ela no meio da floresta, ela também não vai aprender a falar. Porque ela não vai ter nenhuma outra pessoa, ela vai aprender os sons dos animais. Então, na verdade, é justamente isso que você para aprender, e às vezes a gente ignora isso. A criança aprende com quem está no seu meio, então ela vai aprender a falar com as pessoas que falam no seu meio, ela vai aprender a se comportar com as pessoas. Inclusive, eu acho muito interessante que muitos pais falam: não sei com quem ele aprendeu isso. Às vezes é com o próprio pai, com a própria mãe. Porque justamente a criança aprende imitando, né? Então, às vezes um comportamento que você acha horroroso, aprendeu justamente com você mesmo, infelizmente, mas você não reconhece que foi você. E a fala é a mesma coisa, né? Ô, Célia, obrigada. Muito bom te ter aqui, tá? Então, assim, a fala também é desse jeito, né? E tem a questão também da variação linguística, né? Que é pouco discutida. E as pessoas... Um exemplo que a gente teve lá foi a questão do você. Que antes você era falado pelos escravos, né? E era tido como errado e tudo. Então, foi toda uma adaptação, que era voz de ser e tal, nananã. E aí, o que era errado antes, hoje é o certo. Então, muitas vezes as pessoas não entendem. Aí, exatamente como você falou, com o que ela aprendeu? Ela tá ouvindo mais de quem? Com o que ela tá andando, né? Exatamente. Não, e é bem interessante essa questão também da variação linguística, porque
eu tô com uma plataforma de ensino que é online e eu tenho alunos do 4º ano até o ensino médio. Então, você já tem a variação aí de idades. Mas também eu tenho a variação de regiões. Eu tenho gente de Salvador, eu tenho gente daqui da ilha, que também é Salvador, mas é outra região de Salvador, mais afastada. Eu tenho gente de Cruz das Almas, de Madre de Deus, de São Paulo. E o mais interessante foi quando entrou a aluna de São Paulo. Porque os meninos começaram a brincar, assim, com coisas que a gente da Bahia fala que ela não entendia. E aí ela trazia também... Porque, assim, é o mesmo português, mas as regiões são diferentes. E acaba que tem as gírias, as coisas que são típicas de um lugar, né? É bem interessante isso. Mas sim, voltando para o nosso tema, né? Acho que a gente vai ter que fazer outra live, viu, Vivi? Acho que a gente vai precisar fazer outra live sobre esse tema, que é um tema muito bom. Mas assim, por causa do horário, né? A gente não vai poder se prolongar muito, mas a gente combina uma nova live e divulga. Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui, né? Principalmente pelo que a gente começou na história sua, é que um professor, com suas atitudes, ele pode tanto construir como destruir a vida de um aluno. E isso é uma coisa que eu não podia deixar de falar aqui. A partir do momento que aquele seu professor de educação física adapta para você, ele tá te dando mais força para seguir, dizendo, ó, você pode não conseguir fazer igual aos outros, mas você consegue, faça do seu jeito, a gente muda, a gente adapta, mas você consegue. E isso te dá força, isso te ajuda a construir, a seguir. Mas um professor também pode acabar com a vida de uma pessoa quando faz o que fez com você lá na sua infância, que graças a Deus você não ouviu, que é dizer, você não era para estar aqui. E é isso que a gente tem que entender, o poder da palavra de nós professores, assim como dos pais também, porque às vezes os pais também não têm essa noção, não têm essa responsabilidade de que uma palavra maldita pode acabar com uma criança. Uma palavra maldita de um pai, de uma mãe, de um tio, de um professor, pode acabar com a vida de uma pessoa. E uma palavra bendita pode salvar a vida daquela pessoa. Eu lembro, eu tenho um aluno, né, que ele fala, eu sou... E a própria mãe dele também fala isso. Não vou dizer aqui o nome da pessoa, né, por questão, para não expor ele, mas falam que é tal pessoa antes e depois de Thaís. Por quê? Porque ele tinha um emocional muito difícil. Ele não sabia controlar a raiva dele. Ele tinha muita dificuldade de controlar as emoções dele. E ele estava naquele período mais conturbado, né? A pré-adolescência e tal. Ele, quando veio para o meu aluno, acho que ele estava com 12, 13 anos. Hoje ele ainda está comigo. E é um dos meus alunos mais antigos. E muita gente fala, meu Deus, é outra pessoa. Porque quando ele chegou, a gente chama, faz graça, né? Brinca com ele falando. Ele chegou assim, todo emburrado, de cara feia, não olhava para mim. E não queria estudar comigo. Aí, todo dia ele estudando, assim, batendo a perna, sacudindo e tal. Aí eu peguei e falei, não, você não vai estudar pra prova. Não, mas eu tenho prova. Eu falei, não, você não vai estudar pra prova. Você não tá controlando suas emoções, você vai gravar o quê? Você vai entender o quê? Você não vai fazer nada. Vamos primeiro resolver qual é o seu problema. E aí ele olhou assim pra minha cara, como assim? Meu problema é a prova. Eu falei, não, seu problema não é a prova. Tem alguma coisa que tá impedindo você de estudar e por isso você tirou a nota baixa. E aí foi que ele parou, assim, acho que talvez ninguém nunca tivesse tocado naquilo, nele. E aí eu fiz, não, a gente vai descobrir o que está acontecendo. E a gente começou a conversar e tal. Hoje ele me considera como mãe. Todo problema que ele tem, ele recorre a mim. A mãe até ainda fala, meu Deus, ele não te deixa em paz e tal. Mas justamente porque eu tive a sensibilidade de ajudar ele. Naquele momento, eu fui quem salvou ele. Mas se eu tivesse ignorado aquilo ali, ele ia repetir o ano e ninguém ia saber o motivo. Ele ia continuar sofrendo, poderia abandonar os estudos. Então, a gente, como professor, tem que entender essa responsabilidade. E eu trabalho muito emocional. Eu não consigo deixar o emocional de lado. É impossível, gente. Pensa aí vocês conseguem separar a emoção da razão de vocês? É muito difícil. A gente pode até dizer, não, tem que agir com a razão. Mas é muito difícil. Se pra gente, adulto, é difícil, imagine para uma criança. Imagine para o adolescente, que eu acho que é uma das fases mais conturbadas. Hoje é a fase que eu mais trabalho, é uma fase que eu amo trabalhar. Mas eu sei que é uma fase difícil. Talvez por isso até que eu gosto de desafio, eu gosto dessa fase. E eu caí de paraquedas nessa fase, tá? Minha formação não é específica para adolescente. Eu fui me aprimorando por causa da demanda.
Mas, assim, como eu vejo que eu consigo salvar pessoas ao ponto de mães dizer pra mim, ele obedece mais a você do que a mim, o que é que você faz? Eu digo porque eu educo com amor, porque eu faço com amor. Então, eu não vou, lógico que eu dou minhas broncas, eu sou uma professora rigorosa. Quando tem que dar bronca, eu dou bronca mesmo. Mas eu procuro ser justa, tá? Gente, a gente vai cair, já tá dando horário. Vivi, a gente vai ter que fazer uma outra live, tá? Faltemos 20 segundos pra gente dar um beijo pra todo mundo. Manda um beijinho Obrigada. aí. Agradeço a todos, inclusive minha fisioterapeuta estava aqui fazendo parte, vendo a gente. Eu agradeço a todo mundo pelo carinho, né, e o apoio que nos deu hoje.